Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde. Vamos dar início agora, né? Vamos começar aí a nossa quinta aula de avaliação econômica de projetos. Na verdade a aula hoje vai ser um pouquinho, mais uma vez assim, um pouquinho diferente, tá? Vocês já estão com acesso aí, né, ao board com o plano de aula, né? Toda aula daqui para frente vai ser assim, tá? Então, se eventualmente alguém perder uma aula, vai acessar depois esse board aí do Miro, onde tem o plano da aula, um resumo dos tópicos, atividades, referências e tudo mais, tá certo? E o que a gente for construindo na aula vai ficar aí, tá? E o nome do arquivo do board no Miro vai ser sempre como está aqui, ó. Esse aqui é a aula número 05, avaliação econômica de projeto, turma número 02, tá? Então, isso tudo vai facilitar muito, né? Porque além dos vídeos das aulas gravados, vocês vão ter acesso a tudo que a gente construir na aula antes, durante a aula e também depois, né? Que eu acabei agora uma aula de administração, que a coisa funcionou super bem, tá? Nesse processo aí que a gente está construindo. E já as pessoas que faltaram à aula vão ter aí acesso a tudo que a gente acabou de fazer, tá? Vou só dar uma passadinha rápida aqui para mostrar para vocês, né? Porque tem uma relação assim bem interessante entre essa matéria de administração e o que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer, na verdade, um plano de trabalho, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui só o que foi construído aqui na aula de administração de hoje, tá? Vou dar um pulinho aqui antes de a gente começar efetivamente, para vocês entenderem como a coisa está funcionando bem, tá? Então aqui, ó, isso que vocês estão vendo na tela agora é a aula de hoje de administração. O board começou assim, vazio, né? E a gente foi construindo junto durante a aula, tá? Então aqui tem o plano de aula, os objetivos de aprendizado, resumo, aquilo que vocês estão vendo já no board de vocês. E a gente construiu hoje, durante a aula, essa tabela toda, ó. Cada aluno, né, colocou uma linha nessa tabela, com a missão, visão e os valores da empresa e o link para o site, que eles escolheram a empresa de acordo com o desejo deles aí, tá? Então aí a gente terminou a aula com tudo isso aqui montado, né? Eu coloquei isso aqui, ó. E aqui tem também o PowerPoint, né? A apresentação que eu fiz durante a aula, logo no comecinho. E, por fim, tem esse material aqui também, que é bem interessante, né? Que é o feedback praticamente em tempo de execução das pessoas em relação à aula, né? Isso, na verdade, é uma técnica de gestão em tempo real, basicamente, né? Onde eu consigo coletar, por exemplo, algumas informações importantes sobre a aula, até para que eu possa melhorar ou aprofundar em algum tópico da aula, caso exista uma demanda específica, tá? Então, no caso de vocês também está valendo isso. Eu vou voltar lá agora para o board de vocês, né? Na verdade, eu vou para o board de vocês aqui. Tá aqui o de vocês, né? A gente vai chegar já nele. Mas antes disso, né? Antes disso, a gente vai fazer como sempre eu tenho feito, né? Deixa eu passar aqui para outra tela aqui. Essa não, essa aqui, tá? Vamos dar uma passadazinha aqui no PowerPoint para a gente iniciar, né? Para que todo mundo se situe. Então a gente está aí nos primeiros passos da jornada, só que na verdade esse módulo eu vou refazer um pouco esse módulo 1, que ele ficou muito grande. Tá? Como eu falei, eu estou reestruturando, né? Eu estou montando esse curso, até porque ele é novo, que tem pessoas de outros cursos, além do curso de Engenharia de Petróleo nele, né? Então, a gente está nesse módulo. A aula hoje, a gente está na aula 5, como eu já falei. A aula hoje definindo os projetos de final de curso. Tá? Na verdade, a gente começou a fazer isso na aula passada e hoje a gente vai concluir, tá? Então, os tópicos da aula que estão aqui, né?
Eu vou dar uma passada rápida na estrutura do curso para vocês, só para relembrar e mostrar como é que está tudo, agora, depois de uma pequena modificação que eu fiz. A gente vai recapitular um pouquinho o final da aula passada, que é bem importante. Teve gente que me mandou dúvida ao longo da semana, e eu também construí algumas coisas. Quando terminou a nossa aula passada, eu fiquei no board ainda construindo algumas coisas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí a gente vai fazer um trabalho colaborativo, né, como sempre, aí de definir um trabalho. O que vocês vão fazer hoje na aula, basicamente, naturalmente, que em dupla, eu vou separar vocês em salas específicas. Vocês vão ficar aí em 4 salas, eu não sei aí como é que tá. Tem 8 pessoas, né? Tem 7 pessoas. Na verdade, tá faltando gente, mas não tem problema, porque quem faltou vai assistir tudo depois e vai direto pro board, para esse e pro board específico que cada dupla tem já comigo aqui nessa matéria. Então, em tese, assim, sem problema para quem faltou, né? Aqui quem não pôde estar com a gente na aula agora, na síncrona. Então, deixa eu ver aqui mais aí é uma parte, né? Aí essa parte aí que eu mostrei para vocês, como vocês já acessaram o board, esse plano que vocês estão vendo aqui, tá? Esse plano que vocês estão vendo aqui, a gente vai ter isso toda a aula, né? Em toda a aula a gente vai ter. Peraí que eu esqueci de colocar o meu celular aqui no modo avião, né? E eu não posso... Peraí, deixa eu... Pronto. Então, desculpa, pessoal. Então, voltando, esse board aqui, né, a gente vai ter, toda a aula a gente vai ter esse board, como eu coloquei para vocês, até porque fica muito mais organizado. Inclusive, pessoal, esse board é um board colaborativo, tá? Colaborativo significa que todas as partes podem colaborar. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu passar logo para o board, que é lá que a gente vai trabalhar mesmo, né? Vamos direto para lá agora. Vamos para cá. Isso, esse aqui, né? Então, vamos lá. Vou dar uma passada rápida nele antes da gente dividir aí os grupos, né? Então, vamos lá. Então, tem o plano de aula, né? Os objetivos meus aqui hoje é a apresentação da nova estrutura do curso, né? Eu vou fazer isso aqui rapidinho agora. Deixa eu abrir aqui o mapa mental, tá? Não lembro se eu cheguei a mostrar esse mapa mental na aula passada. Eu mostrei, pessoal, esse mapa na aula passada ou não? Coloca aí no chat. Só para me lembrar, assim, que a cabeça tá bem cheinha aqui. Pessoal, se mostrar alguns mapas mentais, eu não sabe se foi esse. Sobre o curso. Eu não sei se foi exatamente esse. Então esse aqui, né, é o Mind... É o Mind Master, né? Eu vou fazer aqui agora para vocês verem aqui, ó. Tem primeiros passos aqui, né? Então tem, ó, aula 1, 2, 3, 4, 5 e o trabalho final do módulo 1, que na verdade é esse módulo que a gente está agora, tá? O módulo 2 começa na próxima aula, e a próxima aula, eu já adianto para vocês que a próxima aula, na próxima segunda-feira, ela vai ser assíncrona. Tá? Eu vou passar o link para vocês da aula completa e vocês vão assistir a aula. Pode ser antes, pode ser depois, né? De segunda-feira, inclusive. Mas na próxima segunda é tudo síncrono e vocês vão aproveitar se quiserem para trabalhar juntos. Eu devo estar com vocês na segunda-feira à disposição no horário da aula assíncrona, tá? Para tirar dúvidas dos trabalhos. Se alguém tiver com alguma dúvida, eu espero que vocês avancem no projeto, né? Que a gente vai continuar trabalhando hoje, na próxima aula também. Mas assim, o conteúdo teórico, assim, vamos dizer assim, da próxima aula vai ser basicamente dicionário de termos de economia e talvez, assim, a parte de VPL, TR, Payback, definições, né, não somente as definições, mas como apontamentos dos principais livros e referências que vocês devem procurar para detalhar um pouquinho e aprofundar um pouquinho mais no assunto que a gente está vendo, tá? Então, isso já fica combinado de hoje aqui. A gente tem, né, módulo 1, 2, 3, né, os métodos para tomada de decisão, como vocês estão vendo.
O curso inteiro está todo planejado, né? Aula por aula, organizado aqui o módulo 4, Introdução à Análise de Risco, e o módulo 5, Caso de Aplicação, projetos de conclusão de curso e os projetos de vocês, né? Os projetos que eu vou trazer, trabalho de conclusão de curso dos meus alunos e os projetos de vocês. Deixa agora voltar aqui para o nosso board, efetivamente, né? Voltar aqui para o board, não, eu tenho que sair daqui agora, isso, aqui. Então, o objetivo hoje, né, seria apresentar esses detalhes aí da nova estrutura do curso e também definir o encaminhamento da próxima aula, a definição preliminar dos projetos, que é isso que a gente vai fazer agora, tá? E veja, a gente tem aqui hoje, eu estou aqui nesse cara aqui, ó. Vocês têm uma missão comigo aqui hoje de entregar um produto para mim aqui no final da aula de hoje, tá? Eu vou dividir vocês em grupo. Qual é o produto? É a primeira versão do plano de trabalho. O que é um plano de trabalho? Um pequeno cronograma, tá? Vocês podem colocar assim um cronograma quinzenal, tá certo? De 15 em 15 dias, né? Considerando que a gente ainda tem cerca de 3 meses de aula, né? 2 meses, eu tenho que pegar a data certinha, eu acho que eu coloquei aqui. Tem aqui em cima, deixa eu ver aqui, eu acho que eu lembro de ter colocado isso em algum lugar aqui embaixo, ó. Tô passando aqui, eu acho que eu coloquei isso aqui embaixo. Aqui, ó. Não, o período do curso não é esse, tá errado isso que tá aqui. Eu vou corrigir isso, se não me engano é setembro. Mas aí vocês têm que fazer um plano de trabalho, né, Vamos fazer com 3 meses, tá? A gente ajusta. Vocês fazem com 3 meses, tá? A gente está em agosto. Então, agosto, setembro, outubro. Considera esses 3 meses de trabalho. Então, basicamente, o que vocês vão precisar fazer é abrir uma tabela assim como essa. Eu vou pegar uma tabela qualquer para a gente não perder tempo na tabela, tá? Mas vocês podem, em dupla, abrir uma tabela como essa aqui no board de vocês. Tem outras tabelas que são mais adequadas, mas para a gente não perder tempo na forma, tá? Então, eu estou abrindo aqui uma tabela, essa tabela aqui, ó. Então, vocês pode criar aqui. Podem também, se quiser, criar no Excel. Se ficar mais fácil, vocês criam no Excel e depois trazem o Excel para cá. Se quiser fazer assim, faz assim também. Aqui, ó. Aqui eu tenho, né? Coloco aqui a descrição da atividade. Tá? Eu estou construindo aqui o formato, né? O padrãozinho para vocês aqui. Atividade, na verdade, é o que, né? O que precisa ser feito. Você já tem elementos suficientes das aulas anteriores para saber o passo a passo que precisam executar para me entregar no final o projeto final de curso, né? O que precisa ser feito, as etapas. Aqui vocês vão colocar o prazo, as datas da atividade específica, né? Eu estou colocando aqui. A vantagem de fazer aqui no board é que vocês acabam aprendendo a manipular mais usar o Miro, né? Então cria um elemento novo, pode de repente achar uma tabela, um template que seja até mais adequado do que esse que eu estou usando aqui. Eu peguei uma tabela simples. Prazo, datas, né? E aqui, na verdade, é um cronograma de atividades, tipo um diagrama de Gantt, tá? Vou colocar aqui assim. Um diagrama de Gantt do projeto final de curso. É isso que vocês vão fazer. Tá? Não sei se todo mundo já fez administração. Quem fez sabe que é um diagrama de Gantt, né? Quem não fez, vai lá no Google agora, procura ver o formato e coloca lá. Tá? Então, basicamente, é isso que vocês vão fazer durante a aula de hoje. Eu ainda vou passar aqui, ó, os tópicos. O que são os tópicos aqui, né? Organização do curso e contexto. O equipamento seria o MindMaster, que eu já mostrei para vocês. Recapitulando a parte final da aula, é isso que a gente vai ver agora. E a elaboração de uma primeira versão do plano de trabalho, em dupla nos boards, cada dupla no seu board. E o encerramento da aula, no final, se vocês quiserem, se tiverem terminado, se ficarem à vontade, pode apresentar, tá?
para mim aqui, aí a gente tira dúvidas, se não quiserem também, eu vou ficar passando nas salas durante a construção aí com vocês, tá? Basicamente é isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Tem sim, eu ia dizer o seguinte, ó. Aqui tem uma lista de atividades, se tem alguma coisa que está pendente da minha parte, né? Vocês podem chegar aqui e colocar a tarefa, e aí eu coloco a data limite que eu posso fazer determinada ação por vocês aí, para vocês, até uma data para a gente controlar prazo, né? E vocês também, entrega do trabalho. Entrega dos trabalhos, eu previ que vocês vão me entregar esse trabalho. O que é o trabalho? Basicamente, é a atividade que vocês já fizeram e o plano de trabalho do trabalho final. Tá? Então, o tanto mais detalhado vocês me entregarem o plano, melhor. Qual é o prazo para a construção desse plano? O dia 11. Tá certo? Então, o passo a passo, vocês vão me entregar o passo a passo do que vocês vão fazer até o final. Tá certo? E aí coloca a data que é o dia 11. Eu estou usando lá com a turma de administração, até porque esse é um dos assuntos que eu tenho que ver lá com eles, né? Eu introduzi agora um pouco de gestão ágil, né, lá no curso de administração. Então, isso aqui, na verdade, é uma outra forma, né, de trabalhar esse quadro que eu coloquei aqui. O que é esse quadro? Esse quadro é uma coisa que a gente chama, né, quem trabalha com gestão ágil, Kanban, tá? Kanban é um termo comumente usado em projetos ágeis, né, para se referir a uma lista de tarefas, lista de atividades, para a entrega de um produto, tá? Essa definição específica que veio do Rock Content, lá do site do Rock Content. E o backlog, tá? Também é uma palavra que é muito usada para quem trabalha com gestão ágil. Backlog é o quê? É um termo comumente usado em modelos ágeis para se referir a uma lista de tarefas necessária para a entrega de um produto, tá? Só que o backlog é um conjunto de atividades que precisa ser feita, tá? Então eu coloquei aqui, por exemplo, eu botei professor aqui em cima e botei alunos aqui embaixo, tá? Aí eu coloquei aqui, o que é que eu preciso fazer? Descrever o trabalho detalhadamente para vocês, atualizar a plataforma que eu tenho com vocês, preparar sempre a próxima aula, isso é uma atividade que eu sempre tenho que fazer, né? E fechar a estrutura de curso, isso eu fiz hoje. Então, aí eu pego isso aqui, trago isso daqui para cá. Tá? Eu fechei a estrutura do curso. Eu vou fazer uma coisa mais dinâmica, eu posso mexer um pouquinho. Mas eu acho que agora está bem fechada. Então, o que é que eu estou fazendo agora? E nessa segunda coluna a gente coloca in progress, né? O que é que eu estou fazendo? Então, na gestão de um projeto em equipe, quando a gente usa isso e tem muita gente colaborando, a gente sabe quem está fazendo o quê e até para a gente cobrar da pessoa que está fazendo uma atividade que é importante para que eu faça a minha atividade para frente, porque às vezes tem interferência, né, entre uma atividade de um e de outro, né? E aqui a gente coloca as atividades que estão feitas, tá? Eu coloquei esse diagrama aqui para a gente começar a usar, tá? Eu acho que vale muito a pena, no board de vocês em dupla, colocarem um Kanban desse aqui, tá? Porque assim eu vou conseguindo acompanhar o que vocês estão fazendo. Se tiver alguma coisa que esteja na minha pendência, eu vou lá, vocês marcam meu nome lá, eu vou lá e corrijo, e atualizo, tiro dúvidas, né? É uma forma assim também dinâmica e interativa da gente aprender avaliação econômica de projetos e também aprender um pouquinho de gestão que nunca faz mal para ninguém, né? Sim, aí o outro ponto que eu queria colocar para vocês assim é que fiquem à vontade, por exemplo, referências, materiais da aula, tá? Isso aqui eu vou sempre colocar, tá? Eu não coloquei porque essa aula é uma aula um pouquinho diferente, mas quando eu tiver indicações de sites, ou livros, ou sugestões que eu estou usando na aula, eu vou trazer para cá, tá? Eu vou trazer como? Eu venho aqui, clico aqui no link, né, onde tem Web Page Capture, eu chego aqui e adiciono aqui um site, por exemplo, tá? Vou pegar aqui uma coisa qualquer aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo, backlog, esse aqui que foi a definição aqui específica de backlog, então que itens fazem parte, aqui tem uma explicação boa sobre o ágil. Eu vou colocar aqui isso lá para a gente poder, aqui, por exemplo. Tá? Aí eu trouxe aqui, ele demora um pouquinho, porque ele está carregando a página, né? Então, se alguém quiser fazer a leitura, né, um pouco do ágil, backlog, Kanban, aprender um pouquinho, já entra aqui nesse site.
Então, o que é que eu quero que vocês façam? Se vocês tiverem boas referências de avaliação econômica, coisas interessantes que os outros possam ler, que o professor também possa ver e aprender, né? Vocês podem chegar e colocar, tá? Nesse quadro aí, nessa parte do nosso quadro. Deixa eu diminuir aqui. Tem a opção aqui de eu diminuir, ó. Ele vem o site, vem bem grande, vem inteiro o site, ele coloca, quando vai nessa opção, ele pega o site inteiro, tá? Deixa eu vir aqui, eu estou diminuindo, Vinícius. Então eu estou diminuindo aqui, ó, dá um trabalhinho para acertar, ó. Mas aqui, ó, tá vendo que ele coloca o site inteiro. Quando o site é grande como esse, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, tem uma opção de crop, aí eu venho e reduzo o tamanho do cara aqui, ó. Eu vou cropando ele aqui, né? Deixando ele pequenininho, porque a gente coloca, normalmente é bom colocar assim, porque a pessoa já faz uma visualização, né, uma pré-visualização do site antes de entrar, para decidir se quer entrar ou não, se vale a pena perder esse tempo entrando naquela referência específica ou não. Tá? Então, deixa eu fechar aqui isso. Pronto. Aí aqui a gente coloca todas as referências da aula, eu vou fazer isso sempre, e aí fica com tudo bastante organizado. Eu estou fazendo um esforço grande assim de organização, tá? Para a gente ficar, vamos dizer assim, cada vez melhor no modo online, né? Tá certo? Então, acho que essa parte aqui já foi. Deixa eu ver aqui se tem mais. Enfim, então agora a gente pode passar para aquele ponto, né? Esse ponto aqui, que é o ponto dos trabalhos que a gente começou a desenvolver na aula passada, tá? Aquele brainstorm que a gente fez no final. Então, tem aqui, né? Vinícius, Hugo, Gleide, Matheus e Luiz Elias. Eu acho que todos os grupos estão aqui, basicamente. A gente tem 14 pessoas na turma, né? Então, aqui nesse board estão todos os grupos. Na turma hoje, na aula, a gente só tem 7, né? Então, eu sei, por exemplo, que o Matheus e a Gleide são de uma turma só, né? Do mesmo grupo. Então, aqui, na verdade, a gente só tem... Quantos grupos a gente tem aqui na sala, pessoal, hoje? Fala para mim aí. Eu faço grupo com o Luiz Elias. Hugo e Luiz. Pronto, então o Hugo e o Luiz Elias estão aqui, né? Então podem daqui a pouco ir lá para o board de vocês, né? Quando a gente terminar aqui, trabalhar e fazer o trabalho de vocês dois. Aí tem aí também a Gleide e o Matheus, né? Que é outra dupla. Aí fica faltando aqui o Michael, né? Michael e Raíza. Quais são as duplas de vocês? E Vinícius também. Professor, não vi nas 2 últimas aulas, então... Ah, tá eu tô bom. sem dupla. Não, sem problema, então. Sem problema. Então você vai ter que... Vamos ver aqui. Você faz o seguinte, você fica na sala... Fica na sala comigo até a gente definir, tá certo? Depois, quando eu fizer a divisão aqui das salas. Raíza, tá com quem? Raiz, eu acho que não está com algum problema. Vinícius está aí? Estou, professor. Pronto, você está com quem, Vinícius? Eu estou só na atividade. Uhum. Mas você já começou a fazer aqui, análise de múltiplos investimentos, né? Então, o que é que eu fiz, né? Assim, o Vinícius colocou assim, análise de múltiplos investimentos. A gente precisa detalhar um pouquinho melhor isso aqui, tá? Tá bem genérico, então a gente pode fazer isso, como você está sozinho, faremos isso eu e você, juntos aqui na aula de hoje, tá? Então, você colocou também aqui, avaliação econômica de um projeto rodoviário, aqui já é uma coisa, vamos dizer assim, um pouquinho mais específica, né? Eu já consigo enxergar um pouco melhor isso aqui, mas a gente pode conversar durante a aula de hoje, tá? Hugo, tá? Hugo e Luiz Elias. Aí colocaram aqui, né, o do Hugo, estudo de viabilidade econômica na construção civil, análise de risco utilizando média de Monte Carlo. Então aqui tá bem, tá específico na parte técnica, mas viabilidade econômica na construção civil é normal, ainda está muito geral,
né? A gente pode tentar ser um pouco mais específico, mas também não tem problema se ficar geral e a gente escolher de repente um tipo de obra e a gente o tanto mais específico a gente for, melhor, tá? Vai facilitar, em parte facilita um pouco o trabalho, tá? Na verdade não facilita, talvez até mais específico, talvez até dificulte um pouquinho mais, mas torna ele mais palpável, mais real, né? Mais realístico, tá? Então, tanto mais realístico vocês fizerem o trabalho, melhor para vocês, né? Então, o caso da Gleide aqui tem uma coisa parecida também, né, que é estudo de viabilidade econômica para a abertura de uma empresa de construção civil, só que aqui está mais ligado à parte de empreendedorismo mesmo, né, um estudo de viabilidade para a abertura de uma empresa, né. Uma empresa é um projeto, abrir uma empresa é um projeto, mas o principal é qual é o primeiro projeto de construção civil que vai alavancar aquela empresa. Então, eu estou dando um exemplo aqui que é de uma coisa genérica, que é escrever a avaliação, elaborar a avaliação econômica do projeto da empresa em si, né? Ou escolher o primeiro projeto que a empresa vai executar e fazer desse projeto uma avaliação econômica dele, tá? Então tem outras sugestões aqui, estudo de viabilidade econômica para a construção de um edifício residencial, aqui já é uma coisa específica, né? Então, estudo da viabilidade econômica de exploração de um poço de petróleo. Então, tem várias opções que foram postas aqui, mas que vocês podem definir e escolher, óbvio, né, com a minha orientação e ajuda, né? Vocês podem definir. Então, o Matheus aqui colocou também estudo de viabilidade econômica da construção de um viaduto, né? E o Luiz Elias, análise de viabilidade econômica financeira de empreendimentos imobiliários. Foi até bom o Luiz Elias ter colocado isso, porque até em função disso, se não me engano, eu acho que foi a Isadora, foi a Raíssa, eu acho que foi a Raíssa que entrou em contato comigo durante a semana sobre a parte de avaliação de projeto de empreendimentos imobiliários. Foi você, Raíssa? Alguém da turma, eu conversei com alguém da turma pelo WhatsApp durante a semana e até eu informei, né? Eu informei isso. Tem um cara aqui em Maceió que ele é muito bom de avaliação econômica de projetos, né? Imobiliários, que é o Cristiano Rabelo, tá? Eu convidei-o, né, na semana passada para que ele viesse a uma aula nossa, tá? Eu convidei ele, na verdade, para ser o professor dessa aula, tá? Ele dá cursos de avaliação econômica em projetos em São Paulo, no Rio, e ele trabalha com isso no dia a dia, tá? Só que avaliação econômica de projetos imobiliários, tá? Evidentemente que eu convidei, ele aceitou o convite, e ele deve estar aqui, não na próxima semana, mas eu acho que daqui a 15 dias, tá? Existe a possibilidade também, eu prefiro que seja durante o nosso horário de aula aqui, mas existe a possibilidade também dele se colocar para fazer uma live. Aí se ele for fazer uma live eu tenho que me organizar um pouquinho melhor, e aí essa aula fica sendo, vamos dizer assim, a live com a presença dele, tá? Eu posso mandar o link, inclusive, para vocês do Instagram dele, ele fala o tempo todo sobre isso, sobre avaliação econômica de projetos. Alguém conhece o Cristiano aqui, pessoal? Alguém da turma conhece? Essa não, professor. Pronto, então aí ele vem falar pra gente. Então quem estiver fazendo algum trabalho, né? Na verdade vai ser bom para todo mundo, né? Porque é uma pessoa da prática do dia a dia, né? De avaliação econômica de projetos, de empreendimentos, na verdade, imobiliários. E aí eu acho que a maior parte de vocês aqui são da engenharia civil, né? Vão aproveitar bastante o tempo com ele. Tá certo? Então, além disso, né? Outra coisa que eu fiz aqui, ó. Não sei se isso foi durante a aula passada, eu não lembro mais, sinceramente eu não lembro mais. Eu coloquei aqui um artigo, análise de viabilidade econômica de uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil, tá? Vocês podem procurar, tá, no Google acadêmico, trabalhos de análise econômica de projeto, viabilidade econômica de projeto. Pega as palavras-chave que vocês já conhecem quase todas já de avaliação econômica de projetos e procura trabalhos. É muito comum encontrar bastante coisa de muita qualidade, inclusive, tá? Então aqui é um artigo científico, né? E aqui, acho que aqui embaixo tem, por exemplo, uma monografia da Universidade Federal de Ouro Preto, tá? Não sei porque não veio o PDF aqui, mas deixa eu colocar esse. É só vocês. Eu vou copiar e colar esse link
colocar aqui no nosso chat que vocês podem baixar, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. E eu também posso baixar aqui. Eu não sei se esse... Eu acho que esse site ele não aceitou incorporar aqui no Miro. Deixa eu abrir aqui outra tela. Aqui a vantagem de estar com o computador na frente é essa, né? Então, ó, estou baixando aqui, ó. Pronto. Análise de viabilidade econômica de um projeto rodoviário. Certo? Então tem aqui, foi um trabalho feito em 2006, né? Ó, monografia apresentada à Universidade Federal de Ouro Preto como requisito parcial para a conclusão de curso de graduação em Engenharia de Produção. Tá certo? Orientado aqui o professor Rafael Lucas Machado Pinto. Tá? Então aqui tem um trabalho, né, completo, né, de conclusão de curso nessa área. Tá certo? Então, evidentemente que vocês não vão fazer comigo aqui em 3 meses um trabalho talvez tão detalhado, mas a gente vai fazer o que é possível, né? Então vocês vão, na verdade eu não posso também limitar vocês aqui, né? Vocês vão tão longe quanto vocês queiram ir, né? No trabalho, tá? Evidentemente que vai depender aí, como sempre, né? Do tempo de cada um, do tempo que cada um tem. Eu sei que tem gente que tem muita matéria, tem gente que tem menos matéria, então a realidade é a realidade de cada um. Então eu estou dando uma linha geral aqui, mas vocês fiquem à vontade para trabalhar assim, tipo, no ritmo que vocês quiserem, evidentemente, atendendo a demanda mínima aqui do professor, né? Porque eu preciso avaliar vocês e a gente precisa ter uma nota no final, né, para aprovar vocês. Ok? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, em relação ao que eu falei aqui até agora? Travei, tô ainda da outra aula, ainda estou um pouco cansado aqui de falar. Até agora não, professor. Tranquilo, então. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar vocês aqui. Deixa eu ir para o Zoom. Deixa eu ir para o Zoom aqui novamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu criar as salas aqui. Deixa eu botar até na tela aqui. Deixa eu tirar aqui. Porque aí, a partir de agora, vocês ficam nas salas e eu vou passando nas salas e vocês ficam trabalhando nos boards específicos de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem a minha tela, o que é que eu estou fazendo, né? Então aqui eu estou com o Zoom aberto. Opa! Vocês agora não estão vendo o Zoom, deixa eu abrir aqui, deixa eu fechar essa tela do board. Pronto, agora eu estou com o Zoom aberto. Então, maximizar ele para ficar mais fácil para vocês verem aqui. Estou com o Zoom aberto, eu vou aqui, ó, tem a opção salas simultâneas, tá? Então eu vou, como tem... Acho que tem 2 duplas, né? E os demais estão... Eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir, pelas minhas contas aqui, são 2 duplas. E tem mais 2, deixa eu ver aqui quantas pessoas tem. Tem 3 pessoas, não é isso? Ou 2 que estão... Michael, Luísa, Michael, Vinícius e Raíza. Então são 5, né? Eu vou abrir 5 salas. Aí cada um escolhe uma para entrar, tá? As duplas, naturalmente, que entram na mesma sala, né? Então, 5 salas simultâneas, a opção que eu estou colocando aqui, permitir que os participantes escolham a sala, tá certo? Então, criando, aí vocês podem... Vou abrir aqui as salas, né? Abrir todas as salas. Tem uma tela que ele abriu outra tela do Zoom aqui, na minha outra tela, por isso vocês não estão vendo aí. Pronto, ele está aqui, ó, sala 1, 2, 3, abrir todas as salas. Pronto, aí Hugo e Luiz Elias podem entrar aí na sala 1, tá? Eu posso atribuir aqui, deixa eu atribuir aqui, que é pouca gente, né? Atribuir aqui Luiz Elias e Hugo a sala 1. Matheus, atribuir a sala 2. Gleide a sala 2, que eu trabalho junto, né? E eu vou colocar aqui Michael, sala 3. Aí, na verdade, fica sozinho, né? Vinícius, sala 4. A Raiz, eu acho que ela está com problema de conexão, alguma coisa assim. Olá, pessoal. Todos estão de volta aqui na sala principal? Estamos sim, professor. Pronto, sim. Beleza. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos aproveitar o momento aqui. Já está no meu board aqui, já está na tela, na verdade, o plano do grupo aí, Matheus e Gleide. Tá certo? Então, pode apresentar aí rapidinho aí um dos dois, tá? Qual foi a minha ideia, né, agora?
o Hugo e Luiz Elias fizeram também um pré-projeto, né? E um pode pegar as ideias assim com o outro, tá certo? Então, eu vi que tem coisas que estão em um e está faltando no outro e vice-versa. O ideal é que todo mundo consiga fazer o melhor possível, tá? E o caso, por exemplo, o Michael, o Vinícius, né, que estão um pouquinho mais atrasados aí em relação à turma, vão assistindo também aqui, vendo isso, vai começar a ter uma ideia melhor, tá? Pode seguir aí, pode seguir, Matheus ou Carol. Opa, pronto, professor. A gente fez essas, não sei exatamente quantas etapas aí, eu não contei, mas assim, a gente tinha pego alguns materiais e revisão bibliográfica mesmo, e a gente estava até pesquisando as etapas que eles utilizaram. Uhum. Então a gente meio que copiou um pouquinho e adaptou as etapas. Aí a primeira delas, deixa eu só botar na minha tela aqui. Pronto. A primeira delas a gente focou em revisão na literatura, porque a gente só pegou, assim, poucas, né? Isso. Basicamente foram duas. Aí seria interessante a gente pegar mais algumas para ter uma visão melhorada, né? E como eles fizeram. A segunda foi caracterização do empreendimento, porque para definir onde, porque no caso da gente foi implantação de uma empresa de processamento de resíduos sólidos da construção civil. Então seria interessante a gente dizer, né, onde vai ficar essa empresa de processamento de resíduos, né, para depois, na etapa seguinte, ter a coleta de dados para o estudo, né, saber aqui em Maceió, por exemplo, quanto resíduos são gerados e como que ia fazer o transporte, qual a localização e tal, aí para fazer a caracterização do empreendimento. Deixa eu fazer só uma pergunta. Pessoal, vocês que estão aqui na turma agora, podem estender um pouquinho o horário da aula aqui? Só uma dúvida. Podem estender um pouquinho? Podem colocar aí no bate-papo? Porque eu vou administrar aqui esse finalzinho. Eu também posso ser mais rápida, professor. Não, mas tá bem bom, assim, é por isso que eu tô querendo que o pessoal, que a gente estique um pouquinho. O Hugo tem reunião, não poderá, o Vinícius não poderá, tudo bem, mas assim, não tem problema, que essa parte aqui, tem uma parte aqui que vai ficar gravada, tem umas partes que eu corto, mas essa parte da explicação não, eu vou deixar. Tá, então o Hugo, pode seguir, segue um pouquinho mais rápido, Carol, porque aí todo mundo vê, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, pessoal, só uma parte, desculpa. Hugo, Vinícius, que não vão poder ficar, eu vou ficar aqui com quem puder, tá certo? Concluindo a aula e gravando as dúvidas que vão ficar no final e o que eu vou falar. Então, para vocês que assistiram já a aula toda, vocês vão entrar depois na plataforma e pega só o finalzinho, tá certo? Porque aí nesse finalzinho eu vou descrever o trabalho que vocês vão fazer, que vocês vão continuar para me entregar no dia 11. Beleza? Então, pode seguir, Gleide. Pode ir até, por exemplo, pode ir com calma e tranquilidade, tá? Pode ir que aí a gente faz desse jeito. E depois o Elias apresenta aí a parte dele com o Hugo. Pode seguir. Tá, ok. Depois da caracterização do empreendimento, onde a gente já definiu o local, né? Seria realizar a pesquisa do mercado para saber se aqui em Maceió, no local que a gente vai escolher, vai ter empresas semelhantes, né, para concorrer com a nossa. Em seguida, coleta de dados para o estudo, né, saber os dados dos materiais que vão vir, quanto de empresas, se a gente vai conseguir manter os dados necessários, né, para a gente conseguir fazer lá na frente o cálculo de viabilidade econômica. E também, simultaneamente, a gente vai estudar o fluxo de caixa, a gente vai pegar os dados necessários que seriam para fazer o estudo de caixa do nosso empreendimento. E essas 5 primeiras etapas, como é mais uma parte de pesquisa, de informações, a gente faria simultaneamente com a nossa penúltima etapa, que seria justamente estudar
o Power BI, como utilizá-lo, né? Para Isso. conseguir fazer o projeto. Uhum. Aí, a etapa seguinte, depois do fluxo de caixa, e também depois de ter esse estudo do Power BI, seria a revisão dos métodos, né, de payback, valor presente líquido, Uhum. taxa interna de retorno, talvez até outros métodos que a gente pode definir, que talvez não esteja claro ainda na minha cabeça, mas que seriam necessários para fazer o estudo de viabilidade econômica. Uhum. E no finalzinho dessa etapa de revisão, a gente já daria início a realização da análise de viabilidade econômica do projeto, do nosso trabalho. Uhum. E a última etapa que a gente separou aí, que seria basicamente na 8ª semana, seria justamente a revisão e adequação de projeto com o senhor. A gente ia apresentar um projeto, ia ver o que precisa melhorar. Claro, essa etapa, basicamente, sempre a gente vai estar pedindo conselhos para o senhor, né? Mas, no final, a gente deixou um tempo mais extenso aí para fazer essa revisão mais profunda também. Pronto, é isso. Maravilha, tá excelente, excelente. Parabéns pelo trabalho, né, de vocês. Agora, é o seguinte, antes de passar pro Luiz Elias aí, que vai falar da parte dele, o que é que vocês vão fazer, tá? A entrega do dia 11, tá certo? É aquela atividade, é o exercício que vocês já fizeram, e não somente essa tabela. Vocês vão pegar o formato de um trabalho de conclusão de curso para engenharia. Tá certo? Eu vou passar para vocês, eu tenho esse formato. Na verdade, eu coloquei no nosso link do chat o formato do último TCC que eu orientei, o plano de TCC do último trabalho que eu orientei, que foi o da Ariana. Só que eu coloquei o link e as pessoas não estão conseguindo acessar. Vocês vão baixar esse plano, tá? E vocês podem procurar um plano de trabalho do formato da UFAL, tá? Evidentemente, vocês não precisam fazer uma coisa totalmente detalhada, o plano de trabalho como se fosse realmente de um TCC. Se quiserem fazer, ótimo. Quanto mais qualidade vocês colocarem, melhor. Mas eu sei que o tempo não é um tempo, é um tempo muito curto, tá? Mas vocês vão me entregar um plano de trabalho como se fosse um projeto de TCC. Porque assim vocês vão estar exercitando comigo uma coisa que é específica da disciplina, que é esse projeto que vocês vão fazer, de final de curso, e estão exercitando também como fazer um plano de conclusão de curso no formato que é o FAL, que a universidade exige. Porque aí vocês, quando chegar na hora de fazer isso, eu acho que tem gente até que está muito próximo já de fazer, já vai estar já vai saber exatamente o que tem que fazer, porque eu vou estar orientando vocês aqui na disciplina, né, para que a coisa já saia de forma mais adequada também no plano, tá? Porque eu sinto que os alunos chegam com essa dificuldade, né, os que acabam orientados por mim no TCC, ficam com muita dificuldade de construir o plano. Então vamos treinar o plano, exercitar para depois construir com menos sacrifício, menos dor, né? Beleza? E aí, Elias, pode entrar agora? Pode compartilhar? Eu posso passar aqui para o seu board. Obrigado, Matheus e Carol. Posso sim, professor. Pode colocar aí. Deixa eu voltar aqui. Gleide. Cadê aqui? Hugo Vinícius. Aberto. Pronto. Pode seguir. Elias. Pronto, pessoal, vocês me ouvem bem? Sim. A gente dividiu aqui em basicamente 6 atividades, porque a gente a de revisão bibliográfica a gente já fez na semana passada. Inclusive está até aqui os temas que a gente estava analisando. Professor, bota para acompanhar o meu áudio, por favor. É mais fácil todo mundo clicar aqui em você aqui, ó. Eu cliquei em Luiz Elias aqui em cima. Aí agora a gente tá onde você tá. Pronto. A gente tinha tido as ideias, a gente já pesquisou alguns trabalhos de TCC do pessoal que tem algum tipo de avaliação nesse sentido. E a gente dividiu basicamente em 6 etapas, que seriam a escolha do projeto em si e as suas premissas, fazendo paralelo aí com a Carol, é mais ou menos aquilo, a segunda etapa dela, que ela disse ali que ia ver a cidade, ver qual seria o projeto em si, esse tipo de coisa. Uhum. A segunda etapa aqui, a gente vai desenvolver a modelagem financeira, os custos, a entrada do fluxo de caixa do empreendimento.
fazer o fluxo de caixa projetado. Aí aqui o professor até fez uma pequena correção, né? Os cálculos dos indicadores econômicos para o empreendimento. A gente vai fazer uma análise de sensibilidade usando Monte Carlo, que é um assunto que eu já tenho um pouco de intimidade. E, por fim, a gente vai entregar o projeto. A gente já separou aqui nas semanas certinhos o que a gente pretende fazer. Como tudo isso aqui está sempre variado, aqui já fez algum cronograma para qualquer coisa, sabe que sempre vai ter pequenos ajustes. Mas é mais ou menos isso que a gente espera fazer. Tá excelente, excelente. Muito bom também. Deixa eu só fazer agora algumas observações, tá? Veja, quando a gente tá elaborando um cronograma, evidentemente que eu pedi o cronograma para vocês a partir de hoje, mas esse projeto já tem, vamos dizer assim, uma semana que está acontecendo, não é isso? Por quê? O que foi que a gente fez na semana passada? A gente está nessa fase aí de ideação. Exatamente. Então, a primeira atividade é o quê? Escolha do tema, coloca a data, tá? Porque aí a data é o D0 do projeto, tá? Então, e vocês vão ter agora, né, a partir de agora, vocês vão ter tempo para detalhar, para conversar uma dupla com o outro, pegar a ideia de um, de outro e construir o melhor possível. Tá certo? A ideia é que todo mundo aprenda, a ideia da construção colaborativa é que todo mundo aprenda um com o outro, não só com o professor, certo? Então, e está funcionando. Para mim está funcionando muito bem, né? Esse método que eu estou tentando aplicar agora. Então, vocês podem, repetindo, né? O que vocês vão fazer é pegar um plano de trabalho de conclusão de curso da UFAL e a gente vai fazer um plano de trabalho de conclusão de curso da disciplina. Tá? O cronograma vocês já fizeram hoje. O que vocês vão fazer naturalmente é detalhar. Isso que o Luiz Elias falou foi muito importante, né? Eu acabei de falar isso na minha aula de administração. Todo mundo tem que fazer um plano de ação, que é o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um plano de ação. Esse plano de ação, nenhum plano de ação, nenhum planejamento é uma camisa de força. Pelo contrário, um plano de ação é um trilho que a gente acredita que a gente caminhará por ele. A gente nunca caminhará pelo trilho exatamente que a gente planejou. Vai ter sempre mudança. Às vezes vai desviando, balançando. Às vezes vai desviar, enfim. Então, essa percepção de planejamento, veja que o que eu estou tentando trabalhar nas disciplinas da UFAL, agora, sobretudo, é as conexões entre as 3 disciplinas que eu estou ensinando. Empreendedorismo, inovação, né? Administração e avaliação econômica de projetos. Então, o que vocês estão fazendo comigo é um planejamento de um projeto. Só que o meu objetivo aqui não é analisar a matriz de SWOT que vocês vão fazer, nada do assunto de administração. E sim, orientar vocês a fazer uma avaliação econômica de projeto. Então, o ideal, e eu tento fazer esse trabalho com os alunos, né, que conseguem fazer as 3 disciplinas comigo, de tentar construir coisas casadas, uma com a outra. Por exemplo, se alguém tivesse com um projeto pronto de empreendedorismo entrando aqui, podia trabalhar nesse projeto especificamente. Tá? Então, eu estou tentando convergir alguns trabalhos, né, das 3 disciplinas, para quem está fazendo 2 das 3, pelo menos. Então, dá para fazer coisas casadas. Ou mesmo, né, não é o caso aqui, a gente tem trabalhos que eu esteja orientando de conclusão de curso, ou mesmo que outro professor esteja orientando vocês. O assunto análise econômica de projetos, ele cabe em quase todas as áreas, né? Então, de repente, o que vocês estão fazendo aqui pode ajudar num trabalho de conclusão de curso de vocês, com qualquer professor, com qualquer área, porque vocês podem levar para lá um pouquinho do conhecimento da análise econômica de projeto. Tá certo? Então, essa é a ideia. Tá? Então, eu fico, né? Vamos usar aqui o nosso board aqui, que eu quero... Deixa eu voltar lá. Muito obrigado a vocês aí. Deixa eu voltar lá no nosso board aqui, organizado aqui da aula, né? Deixa eu... Plano de aula. Você vê que acontece também no meu plano de aula, né? Às vezes, eu traço uma rota, mas a rota, às vezes, precisa ser mudada, né? E olha que é uma coisa no mesmo dia, né? Imagine uma coisa com um ano com um mês, né? Então, deixa eu abrir aqui.
Não, eu estou na administração aqui. Administração, deixa eu voltar aqui. Avaliação econômica de projetos. Aula 5. Beleza. Então, acho que está todo mundo aqui comigo agora já. Então, vamos abrir aqui, ó. Aqui, os objetivos do aprendizado, né? Já apresentei a nova estrutura do curso. Nós fizemos a definição preliminar dos projetos e vocês entregaram e apresentaram o produto da aula, que é o quê? Primeira versão do plano de trabalho preliminar. Ou seja, a gente atingiu os objetivos, as metas aqui do curso, da aula, né? Então, aqui a data para a entrega do curso é essa aqui, tá? Eu tenho uma atividade que eu tenho que fazer aqui, que eu vou colocar aqui para lembrar, que eu vi agora. Eu tenho que mandar para vocês, né? Eu vou colocar aqui o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que enviar o plano de TCC da Ariana. Não é em avaliação econômica de projetos. Eu vou fazer o seguinte, da Ariana. E um plano de TCC em avaliação econômica de projetos, tá? Então, vou mandar os 2 planos para vocês. O formato do plano de TCC da UFAL, vocês vão procurar. Alguém já tem o formato? Eu vou colocar essa missão para mim aqui até o dia 4, tá? A data. Alguém precisa de mais alguma informação minha, pessoal? Alguma coisa que está faltando, que eu disse que ia mandar e estou devendo? A hora de cobrar é essa. Gestão é assim. Gestão, todo mundo tem que cobrar de todo mundo. Rapaz, professor, não tô lembrada não, mas qualquer coisa a gente fala lá no grupo, né? Se lembrar. Pronto. Então, acho que é isso. Certo? Então eu vou dar uma organizada aqui nesse material, mas por hoje, deixa eu voltar aqui, né? Por hoje é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida que queira tirar? Agora é tranquilo, professor. Vai fazer agora o detalhamento. Acho que não, professor. Tudo bem. Maravilha, então. Valeu, pessoal, mais uma vez. Boa noite a todos aí e bom trabalho. Valeu. Valeu.